Borketov, Raverim, Sacol, BCD, como vocês vão? Tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa sétima e última parte da nossa Parashá, Shavua de Ekev, tá? Estamos aqui no Sefer HaDevarim, no livro de Deuteronômio. Estamos aqui no Perek 11, né, que é o capítulo 11. Vamos fazer a leitura aqui do Passuk, o versículo 22, tá? São apenas 4 versículos aqui. Então é uma passagem aqui curta, só para nós encerrarmos a Parashá de Ekev, tá? Então, sem mais delongas, meus amigos, o versículo 22 ele diz assim, ó: Que in shamot ismeru et kol hamitzvah hazot asher anochi metzaveh eterem. Ou seja, se vocês, né, pois se vocês vierem guardar todos esses mandamentos que hoje, né, hazot asher anochi, que eu, Deus, metzaveh eterem, eu ordeno a vocês, laçote leahavá, para fazê-lo, para amá-lo, et Hashem elolechem, vocês amaram o que? Amar a Deus, o teu Deus, lalechet berro, para andar em todos, de harav, o ladavak bo, andar em todos os seus caminhos, e assim você apegar-se a ele, a Deus, tá? Esse é o nosso Passuk 22. Então ele já começa aqui nos exortando, né? Numa linguagem de que in, né? Que seria o nosso português aqui, seria pois, né? Talvez, se vocês vierem a guardar, se vocês guardarem todos esses mandamentos que eu ordeno a vocês hoje. O interessante é que no hebraico aqui está conjugado no plural, ao mesmo tempo no singular. Por quê? Porque aqui et kol, ha-mitzvah, kol é todo, tá? Et é a conjunção aqui da palavra, et kol. Então, todo, aí está escrito assim, ó, ha-mitzvah, não tá ha-mitzvot, né? Ha-mitzvot seria o plural, tá? Ha-mitzvah. Então, como é que a Torá fala kol, todo o mandamento, e não todos os mandamentos? É interessante nós observarmos, né, que o hebraico ele tem bastante dessa questão. Deus trata muitas das vezes, boa parte, Israel como uma coisa só. Como diz várias vezes, né? E acampou Israel. Não está escrito e acamparam, tá? Como Israel é como fosse uma pessoa só. Aos olhos de Deus, Kol Israel, todo Israel, é errado, é um, tá? Então é interessante Deus falar assim, Deus fala assim que todos os mandamentos é como se fosse um único mandamento, tá? Então esse primeiro passo que ele já vem falar, se nós andarmos nos caminhos de Deus, guardarmos todos os seus mandamentos, vai ser como se nós estivéssemos nos unindo a Deus, tá? Isso é interessante observarmos aqui, né? Eu já vim desde lá atrás, falando desde Gênesis até aqui, falando que a única maneira que nós temos de nós nos ligarmos com Deus, não como se nós estivéssemos afastados, tá? Mas a maneira de nós nos aproximarmos a Deus é justamente observando os seus mandamentos. Qual que é a vontade de Deus, senão que nós guardamos os seus mandamentos? Tá? Então, se nós andarmos no todo berrol, né, como diz aqui, lalechet berrol de harav, se nós andarmos em todos os seus caminhos. Então, os caminhos de Deus são o quê? Kol hamitzvot, kol hamitzvah, são todos os mandamentos. Deret Hashem, o caminho de Deus aqui é que nós guardamos os seus mandamentos, tá? Só para nós entendermos como é que você agrada alguém. Você que é casado, como que você agrada a sua esposa? Ou você que é esposa, como que você agrada o seu marido? Com o tempo de casado, com o tempo de conhecimento da pessoa, você não entende quais são os gostos dele e vice-versa, ele dela? O que você sabe que a sua esposa não gosta, você vai fazer? Não. Então, para você agradar uma pessoa, primeiro você tem que conhecê-la. E para agradá-la, você tem que fazer aquilo que para ela é prazeroso. Tá? A mesma coisa aqui é no relacionamento nosso com Deus. Tá? Deus fala o que é prazeroso para ele. A minha vontade foi feita. Vocês guardarem meus mandamentos. O relacionamento com Deus é conhecer que Deus deu ali 613 mandamentos, 7 para a humanidade, né? Ben e Noa, 613 para os judeus.
Cada um tem o seu papel. E a vontade de Deus é que nós cumprimos esses mandamentos. Se nós cumprimos os principais mandamentos que as nações precisariam cumprir, as 7 leis de Noa, o mundo já seria 100 vezes melhor do que ele é hoje. Tá? Então nós entendemos aqui que a vontade de Deus não é outra, que nós guardamos seus mandamentos, andamos em todos os seus caminhos. Só para nós terminarmos agora, tá? Versículo 23, 24 e 25. Fala assim: 23. Então Deus expulsará todas as nações de diante de vocês, e vocês dominarão as nações mais poderosas e mais fortes do que vocês. Então aqui já é uma promessa de Deus. Guarde todos os meus mandamentos. Ande em todos os meus caminhos. As nações que diante de ti, que são mais poderosas que naquela antiguidade, nós tínhamos ali o Egito, nós tínhamos as 7 nações que ocupavam ali a terra de Canaã, com seus 31 reis, fora as demais nações que viviam em volta também. Então elas eram mais poderosas. Existiam cidades fortificadas, reis enormes como Og. Deus fala: se vocês andar diante de elas, o quê? Vocês dominarão elas. Elas não serão nada para vocês. Todo lugar que a sola dos seus pés andarem será de vocês. Suas fronteiras serão do deserto e do Lebanon e do rio, o rio Eufrates, até no mar ocidental. É interessante a gente pegar a palavra aqui, justamente, né? Deret, o caminho, ou como fala aqui, derrará o seu caminho, no caso, e Deus vem falar assim que todo lugar, né? Kol Hamakom, todo lugar, Asher Tideror, ou seja, caminho ali, que você colocar a sola dos seus pés, vão ser de vocês. Você vê como é sinônimo aqui a questão do caminho e a sola onde os seus pés pisam? Se vocês observarem todos os meus mandamentos, isso é muito profundo, meus amigos. E o último passo, que o último versículo, ele diz assim: ó, nenhum homem se levantará diante de vocês. Hashem, seu Deus, espalhará o medo e o temor por vocês sobre toda a terra em que vocês andarem, como ele falou a vocês. É interessante também nós observarmos, como o próprio pastor que ele diz aqui, né? Que nenhum homem, né? Nenhum homem ele vai se levantar diante de você, tá? Quando a palavra fala aqui Ish, no caso aqui está usando o Ish, não Adão, o ser humano, ou seja, está falando todo o homem, não está falando de uma pessoa só. Eu acho que ele até traz um comentário interessante aqui. Ele fala assim: ó, desse versículo você aprenderia apenas que um homem seria capaz de se levantar contra Israel. Mas como saberíamos que uma nação, uma família, uma mulher com sua bruxaria, também não seria capaz de se levantar contra Israel? Aí Rashi fala assim: por isso o versículo diz: nenhum se levantará, a fim de incluir todos. Sendo assim, porque o versículo diz homem, Ish, eu falei, não usou a palavra Adão, que fala toda a humanidade, mas usou Ish. Isso significa que nenhum homem, nem mesmo alguém tão poderoso como era o Og, o rei ali de Bashan, que era um gigante, pôde com Moshe ali com Israel. Então daqui nós terminamos essa mensagem bem rápido, meus amigos, simples. Et kol hamitzvah, se vocês, né, vierem a guardar todos os meus mandamentos, e berrol derrarav, vocês andarem todos os meus caminhos, vocês estarão se apegando a mim, vocês estarão unidos a mim. Unido a mim, não vai existir nenhum lugar onde vocês coloquem a sola dos seus pés, que eu não estarei com vocês, e não haverá ninguém, por mais poderoso que seja, que ficará de pé diante de ti. Tá? Eu não consigo deixar de fazer aqui uma similaridade com a porção que nós lemos sobre a terra de Israel, né?
e a vontade aqui de Deus que nós cumprimos esses mandamentos e tudo englobar que Deus estaria conosco, tá? Eu não vou me estender muito, eu acho que essa mensagem ela é bem curta, ela é bem objetiva, tá, meus amigos? Então, desde já, eu quero agradecer vocês por chegarmos até aqui mais uma vez, a mais um final de uma Paraxá. Você que nos acompanha nesse canal há mais de um ano, você que é novo, que chegou aqui agora, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe esse conteúdo se você achou que ele é relevante para você. E não demais, meus amigos, que Mashiach se revele hoje, seja construído o terceiro Beit HaMikdash, tá? E que nós possamos ter tudo de bom na nossa vida, né? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, que é o sustento vindo da parte de Deus. No demais, meus amigos, fiquem com Deus. Nos vemos aqui no domingo, se Deus quiser, primeiro dia, né, da semana, com a primeira parte da porção de Ireer, né, que nós vamos falar melhor lá, tá bom? Se assim Deus quiser, se Mashiach vir hoje, que seja hoje, melhor ainda, o próprio Mashiach nos revelará o mais profundo dessa porção, lá em Jerusalém, senão domingo estaremos aqui novamente, tá bom? Para mais uma leitura de uma porção, de uma paraxá da semana. Fique com Deus, mais uma vez, toda Ravá, muito obrigado e Lehi Traot. Tchau, tchau, amigos.